Pneus. Vamos falar um pouquinho sobre os pneus, que são situações que interferem diretamente na condução econômica. Um pneu é constituído de elementos que desenvolvem as funções. Então, nós temos a banda de rodagem, o ombro, o flanco, o talão, a lona da carcaça, lonas de trabalho, de proteção, enfim, conforme figura. Então, qualquer dúvida, vocês podem estar solicitando informações aí. Diferenças entre pneus diagonal e pneu radial. Nós temos o pneu diagonal, que é aquele popular pneu comum, muito conhecido nos veículos mais antigos, ainda utilizado no mercado. Porém, hoje nós temos o pneu radial, que é um pneu muito mais utilizado, principalmente pneus sem câmera. Então, o pneu radial, ele tem um número menor de lonas no seu flanco que na sua lateral. Então, se vocês perceberem, está sinalizado aqui, onde ele tem menor número de lonas na lateral. Então, ele tem uma facilidade muito grande de você estourar esse pneu, pegando meio fios, passando próximo ao obstáculo. Então, muito cuidado com obstáculos. Por segurança, então sempre procure não estar passando muito próximo de meio fios, enfim, que você acaba estourando muito fácil um pneu radial, que é o foco de hoje, né? Muitos pneus são depredados prematuramente em função de um motorista acabar esbarrando em algum obstáculo. O número de lonas na sua banda ele é bem maior, tá? Então, porque ele visa o contato do pneu com o chão. O pneu diagonal ele é um pneu mais rígido, é um pneu comum, né? Então ele tem o mesmo número de lonas que eu tenho na banda, eu tenho na lateral. Então ele é um pneu mais robusto na lateral. Porém, ele é um pneu mais pesado, então consequentemente ele aumenta o consumo de combustível. E ele também não tem flexibilidade no flanco, que faz com que ele não tenha também uma boa aderência. Então, se nós falar em aderência, de frenagem, de curvas, o pneu radial sempre sai na frente. A estrutura, então, ela muda um pouquinho radicalmente, como eu falei para vocês aí. Então, o pneu diagonal do pneu radial, eles têm algumas diferenças, principalmente de flanco, né? Então, na realidade, são situações aí que interferem diretamente na condução. Aqui nós temos algumas informações bem importantes. Se vocês perceberem, nós temos um indicador de desgaste do pneu dentro dos sulcos. Em diversos pontos do pneu você vai encontrar. Nesse caso, a gente está com o pneu da Michelin, então eles colocam aqui o bib, é um desenhinho lá padrão da Michelin. Mas outras marcas têm uma setinha aqui, ou também está escrito TWI. TWI é um indicador de desgastes, que é 1,6 milímetros de desgaste que você tem, é o mínimo de sulco que você pode ter. Então, quando chegar nesse indicador, que é um pedacinho de borracha mais elevado que tem dentro do sulco, em todos os sulcos aqui, em vários pontos do pneu você vai encontrar. Então, você vai verificar e você vai encontrar. Quando você encontrar o TWI, se ligar com toda a banda, é o momento que você faz ou a recapagem ou a substituição desse pneu. Muito utilizado, os pneus, eles estão com a sua nomenclatura aqui, o seu tamanho definido em polegadas, que é os pneus mais antigos, o pneu 900, o pneu 1000, 1100. Esses pneus ele é em polegadas. O seu tamanho da banda de rodagem que está aqui, ela é definida em polegadas. Nesse caso, ela é definida em milímetros. Então você pega aqui e faz a medida, ela pega uma lateralzinha aqui também, então seria esse 295 milímetros, que é igual a 29,5 centímetros. Bara 80, então nós temos um pneu 295, bara 80, 80 é 80% desse valor. Então 80 eu estou falando da largura, a largura ela é 80% desse valor. Então se eu fazer o cálculo
eu vou chegar à altura desse pneu. Tá? Então é só fazer uma regazinha de 3 aqui, eu vou chegar aqui na altura do pneu. É um pneu radial, então sempre que ele for radial ele vai ter R, quando ele for diagonal, pneu comum, ele não vai ter R, então logo ele é um pneu que ele não tem letra nenhuma. A roda dele é 22,5, é o tamanho da roda aqui, então em polegadas. Então eu vou ter que fazer 22,5 vezes 2,54, que é uma polegada, e eu vou chegar ao resultado do tamanho do diâmetro da roda. A estrutura do pneu, isso varia muito de marca para marca, e nós temos aqui todo o pneu de veículo de carga, ele vai ter esse indicador de peso máximo que esse pneu suporta. Então nós temos aqui o índice de carga para o pneu quando ele está sozinho. Seria um pneu tipo na dianteira, onde ele está sozinho, que a capacidade é 3.550. Logo à frente a gente vai mostrar uma tabela que mostra isso. Barra, então ele tem 152 barra 148. Isso aqui é um código. É um código para você encontrar na tabela, porque senão ficaria muita numeração para a gente estar colocando ali. Então, os pneus eles seguem padronização internacional de fabricação. Então, por isso que usa esses padrões internacionais. Também nós temos uma letra. Essa letra equivale à velocidade máxima que este veículo pode desenvolver. Então, é muito comum pessoas colocarem pneus em caminhões e ao longo de desempenhando velocidades altas, acaba estourando esse pneu. É claro, muitas vezes se dá porque esse pneu ele não está previsto para uma velocidade alta. E aí, por falta de conhecimento ou da empresa proprietária do veículo ou até mesmo do caminhão, do motorista do caminhão, ele acaba colocando um pneu que ele não é para isso. Logo à frente nós vamos ver. Tá? A estrutura do pneu ele pode ser próprio para ressulcagem ou não. Tá? Então nós temos pneus que são próprios para ressulco, quer dizer, frisar pneu, ele vem de fábrica, né? Em muitos países usam isso, então quer dizer, é legal frisar pneu? Dentro da lei sim, existem pneus que eles vêm próprio para isso. Ele vem escrito no pneu, ressulcável. Alguns vêm escritos somente em inglês, que é regroovable, né? E também está escrito se ele é pneu com câmera ou sem câmera. Alguns vêm já escrito em português, para facilitar a nossa vida. Outros não, vem escrito em inglês mesmo, tubeless ou two-tape. Tubeless, então, é pneu sem câmera, e two-tape, pneu com câmera, melhor dizendo. Outras marcações, é importante falar que uma carcaça, após ela ser fabricada, ela tem 5 anos de vida útil, todo o pneu. Isso serve para veículos menores também. Então aqui nós vamos entender o veículo. Então de um dos lados do pneu você vai encontrar esse DOT com a marcação. O DOT, tecnicamente, você vai encontrar em dois lados do pneu, porém a marcação você vai encontrar em um único lado. Neste caso, ela segue um padrão internacional que é em semanas, semana do ano. Então aqui nós estamos na 6ª semana do ano de 2019. Então, se eu estiver na 6ª semana do ano 2019, eu vou estar em fevereiro, praticamente, do ano 2019. Aqui nós temos um histórico, que é o número do pneu, matrícula. Algumas montadoras elas têm rastreabilidade do pneu, então é o caso da Michelin. Então eles sabem exatamente quem comprou esse pneu. Então existe um número de chassi praticamente desse pneu. E aqui existe um local que é específico para marcar com fogo. É aquelas empresas que acabam marcando o pneu para que o motorista não seja trocado nas borracharias, nas recapadoras desse pneu. Então existe um controle da própria empresa sobre esse pneu. Também sobre controle de recapagens, enfim. Então aqui que é o local apropriado para você fazer marcações. Em nenhum local você pode fazer marcação a não ser nesse local. Por quê?
porque esse local ele vem com uma borracha, com um pouquinho mais de borracha, justamente para você conseguir marcar fogo, aquelas máquinas próprias, para você não atingir a lona. Se você atingiu a lona, você acaba criando uma infiltração no pneu. Então aqui eu falei ali atrás sobre o pneu regroovable, né? É um pneu que ele pode ser estucado. Então é permitido no Brasil. Ele segue, tem algumas contradições, enfim, mas nós temos algumas empresas utilizando. É permitido sim, desde que o pneu venha de fábrica e somente enquanto é a primeira vida dele, ou seja, enquanto ele é novo, depois de recapado não é permitido. Mas existem técnicas para esse tipo de trabalho. Aqui nós temos a indicação de carga, aquela tabelinha que eu falei sobre os códigos. Então eu estava antes lá com o 152, lá naquele pneu que eu mostrei para vocês lá atrás. Então, ó, quando o pneu está sozinho, na dianteira, ele suporta 3.550 kg. E ele era bara 148. 148, 3.150 kg. Percebe-se que o pneu, quando ele está germinado ou está um do lado do outro, um casal de pneus, ele suporta menos peso. Por quê? Porque o pneu, em tese, dianteiro, ele tem melhor ventilação, o pneu sozinho ele tem melhor ventilação. Então, tecnicamente, o pneu quando está sozinho, ele suporta mais pneu. Quando ele está conjugado, ou melhor dizendo, germinado, que é o nome certo, no casamento de pneus, ele acaba suportando menos. Importante salientar que a lei da balança, a legislação de trânsito, ela suporta pela lei, no máximo 3.000 kg por pneu. Aqui nós temos a indicação de velocidade. A partir da letra B, nós temos pneus de veículos de carga. Até o A8 aqui são pneus de máquinas, tá? Então é importante que vocês saibam que esses pneus são pneus de máquinas. Mas é importante falar que nós temos pneus que são de 50 por hora. E são pneus de veículos urbanos, por exemplo, ônibus urbanos, onde não há necessidade de desenvolver alta velocidade. São pneus mais baratos, porém são pneus que não podem sofrer aquecimento. Então, nós falando de um veículo rodoviário, nós temos que falar de letra J, K, L, M. É importante falar que se você está com um J e você manter o veículo a 120 km por hora, soltando ele numa descida, é certeza que você vai ter problemas com estouro de pneus. A geometria do veículo interfere diretamente, então se você tiver eixos fora de centro, o balanceamento também interfere pouca coisa, mas pode interferir. Aí camber, KPI, caster, são os ângulos que você tem, principalmente de eixos, enfim. Aqui alguma demonstração, né? Enfim, são valores toleráveis que acabam sendo insignificantes. Nós temos alguns valores muito baixos que acabam sendo insignificantes. Então, cada modelo de veículo, ele vem de fábrica com algumas tolerâncias que, quando colocado na máquina de alinhamento, ele pode ser tolerado. Mas são valores assim bem baixos. Então, é importante que você procure um serviço especializado, onde você acabe fazendo um bom alinhamento do seu veículo, para você ter um maior alinhamento e consequentemente, menor arraste. O rodízio dos pneus interfere em algumas situações. Normalmente ele é feito a cada 10.000 quilômetros, isso vai tudo de avaliação por empresas. Algumas empresas usam quilometragens maiores. Tudo depende de você vir avaliando o desgaste do pneu. O pneu, é importante que você faça esse rodízio para que você não tenha um desgaste acentuado, principalmente em veículos tipo carretas, veículos que têm um desgaste mais acentuado em alguns pontos. Um exemplo é uma carreta normal, onde o motorista sempre faz as manobras para o seu lado, né, que é para o lado esquerdo. Então, consequentemente, ele vai ter um desgaste acentuado nesse primeiro eixo, no cubo, do lado esquerdo,
e, consequentemente, o último eixo na traseira. Então, é muito importante o rodízio, porque as manobras sempre são, na grande maioria, feitas para o mesmo lado. Mas existem várias técnicas, conforme o veículo, existem várias técnicas aí de rodízio de pneu. Uma coisa importante que também no conjugamento dos pneus, quando a gente fala, então normalmente o pneu dianteiro usa-se pneus melhores, então você acaba fazendo ele correr aqui na frente, ficar sempre no mesmo eixo, sem mudar ele. O pneu de tração, onde nós temos o diferencial, ele acaba girando. É importante que você tenha 4 pneus iguais, porque a tração é a parte mais importante. Onde o pneu está na tração, você tem que ter pneus exatamente iguais. Então, se eu tenho 4 pneus Michelin, eu tenho que ter eles da mesma idade. O máximo que eu posso ter de diferença aqui é 1 ano de carcaça. Então, então, se eu tenho uma carcaça aqui 2019 e outra 2020, não tem problema, tá? E o nível de desgaste maior que eu tenho nos sulcos é 2 milímetros. De um pneu para outro, para mim não tem interferência direta no diferencial e, consequentemente, arrastes significativos aí, tá? Então, é importante. No arraste já, eu posso até ter pneus um pouquinho, com certas diferenças um pouquinho maiores. Claro que já vai começar a interferir, mas interfere bem menos do que se fosse no sistema de transmissão do veículo, onde está a tração do veículo. E claro, quando se mexe em tração, você está falando em vibração, você está falando em maior desgaste no próprio diferencial do veículo, consequentemente, toda a transmissão do veículo. Calibragem, ela é muito importante, falando de pneus que são sem câmera, eles devem ser calibrados corretamente, semanalmente, o ideal. Porque o pneu ele acaba pegando obstáculos, passando em cima de pedras, ondulações, aonde ele acaba perdendo calibragem. Então é muito importante que você calibre esse pneu e use calibradores tradicionais. Os calibradores tradicionais são aquele reguinha mesmo, aquele bem antigo lá é o mais confiável. Os calibradores eletrônicos, eles estão trazendo bastante diferença de um para outro. Então é muito importante que você faça a calibragem no calibrador eletrônico e que você venha a conferir com um calibrador de régua normal. É muito importante que você siga o que existe de recomendação. Se você ficar avaliando o PSI, que são a calibragem que você tem que colocar no pneu, lá no pneu você vai encontrar lá 120 PSI, 125 PSI. Então é muito importante que você fique bem próximo disso. Claro, em algumas aplicações, onde você não desenvolve muito peso, ou às vezes o veículo tem uma suspensão muito dura, você acaba colocando um pouquinho menos de calibragem. Mas assim, a gente fala menos em algumas situações específicas. Por exemplo, aplicações de ônibus, onde você acaba colocando 100 libras, 105 libras na dianteira, para ter maior conforto para os passageiros. Já nos veículos de carga, o normal é você usar 115, 120, até 125 libras. O pneu, além de ser um dos componentes que interfere diretamente no veículo e corresponde à segurança também, cerca de 20% da resistência do rolamento a gente acaba sendo pela falta de cuidado ou a forma como você cuida desse pneu, alinha esse pneu, calibra esse pneu. Então nós temos aí a questão da aerodinâmica do pneu também, que interfere diretamente. Então, se você colocar um pneu, por exemplo, com uma banda de rodagem com maior resistência, que é o caso dos borrachudos, ele vai diminuir a média do seu veículo significativamente. Então, assim, qualquer situação ela interfere diretamente. É importante que você faça essa avaliação. A calibragem, ela interfere diretamente na vida útil do pneu também. Aqui nós estamos falando da carcaça. A primeira, uma avaliação da banda, da primeira vida. Então, quer dizer, quando o pneu veio novo,
Então, se eu colocar menor calibragem, eu já interfiro diretamente no desgaste ou menor vida útil. Se eu botar até 5%, nada muda na primeira vida da banda de rodagem. Percebe que até 5%, então eu tenho um pneu lá de 120 libras, eu coloquei 130, claro, vai causar bastante dificuldade de trepidações, enfim, mas significativamente o excesso de pressão não interfere, exceto se eu tiver um pneu já que foi recapado 2 recapagens, aí eu não posso fazer isso porque esse pneu ele já foi aquecido, ele já perdeu propriedades, então eu tenho um risco de explosão desse pneu. Na carcaça, você percebe que se ela for uma carcaça boa, eu tenho até 10% de resistência. Então, aqui atrás nós falávamos do desgaste e das percas que nós temos na banda, e aqui nós estamos falando da carcaça. Então, se eu colocar 10% de baixa pressão, eu tenho significativamente já uma perca da vida útil da carcaça. Aqui, se eu colocar 15%, aí eu já tenho, consequentemente, também aqui uma menor vida útil da carcaça. Concluindo essa parte, você percebe que a condição econômica está diretamente ligada com o cuidado dos pneus. Os pneus é um fator principal. Então, esse módulo, por isso que a gente tem um módulo que a gente só fala de pneu. Então, é muito importante que você, ao comprar o pneu, verifique esse pneu, a validade desse pneu, a qualidade desse pneu, e que você procure padronizar os pneus desse veículo, porque você acaba colocando pneus de diferentes marcas, nós temos diferentes tipos de resistência de borracha, e ele acaba interferindo diretamente, não só na condução, no consumo direto do diesel, mas também você tem problemas no futuro com rolamentos, você tem maior problema de arrasto, você tem menos estabilidade no veículo, porque você coloca alguns pneus de um lado do caminhão onde você tem uma borracha mais mole, e o outro lado você tem uma borracha mais dura, consequentemente você terá riscos maiores de estabilidade desse veículo. Então é importante saber que quando você coloca 2 pneus, eles têm que ser da mesma marca, eles têm que ser pneus da mesma banda de rodagem. Eu não posso também acabar misturando Michelin com Goodyear, com outras marcas. Então, eu tenho que usar veículos com uma padronização. Eu posso até usar alguns pneus diversificados, mas em eixos. Eu tenho num eixo pneu Pirelli, no outro eu tenho Goodyear, no outro eu tenho pneu Cunho, no outro eu tenho pneu, mas eu tenho que ter uma padronização disso. Claro que o melhor para você fazer um rodízio é você ter um padrão de marca mesmo. Então, cuidado com os pneus do teu veículo e vamos para o próximo módulo.